Quando a gente vai chegar nas condenações, quando a gente vai chegar no processo, na fase dos depoimentos, onde as pessoas efetivamente são obrigadas a falar e a se abrir, né, aí a gente vai ver a carga de preconceito. Às vezes do advogado que está defendendo, dizendo, olha, também uma mulher que se vestia daquele modo, aquela coisa que a gente estava brincando há pouco, uma mulher que se vestia daquele modo queria o quê? Não é? Ou você vai encontrar aquilo que a gente viu há pouco aqui, o juiz dizer, olha, está provada a materialidade do delito, agora tenho dúvida se a mulher é honesta. Não é? E aí, o Código Penal ainda fala em mulher honesta. Né? Fala em mulher honesta, pois é. O Código de 40 que fala em mulher honesta. A presunção é, o fato da mulher ser prostituta não daria a ela, supostamente, o direito dela decidir com qual homem ela quer ir para a cama. Né? Ou seja, no momento em que a gente fala numa sociedade que protege a intimidade, né? Que você não tem direito a violar a intimidade do outro. Jorge, você fez a provocação sobre a lei da cadeia para o infrator e ninguém respondeu. Eu quero saber de Patrícia de Abelardo agora, daqui a pouco, até porque tem, para quem pretende se transformar em tarado, tem a lei da compensação, tem outro lado. Eu falei isso porque quando eu falei para Simone, a lei da compensação. Quando eu falei para Simone que o tema do programa esta semana era esse, aí Simone disse que tem uns 2 ou 3 aqui na TV Caju, que ela disse que está na iminência quase que já entrar na situação. Então, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai saber disso. Eu volto já já. Os mistérios da existência humana, do ponto de vista de quem estuda a fundo esse tema. Benjamin Teixeira. Venha refletir com ele em Revolução. Todas as quintas às 5 da tarde, ao vivo, aqui na TV Caju, um novo jeito de te ver. São Paulo. 18 milhões convivem diariamente no mesmo espaço urbano. A loucura de São Paulo é a pressa. Mais de 350 mil motocicletas circulam pela metrópole. Imaginou o que representa de deseconomia esses congestionamentos de tráfego no mundo inteiro? Isso acontece na Holanda, na Alemanha. A visão de uma cidade atropelada pelo crescimento desordenado. Acho os motoboys uns caras fantásticos. Odeio motoboy, cara. É um mal necessário porque eles facilitam a vida de muitas pessoas. Sou contra essa ideia de mal necessário. Eu acho que o motoboy representa a violência aqui em São Paulo. Tudo que eu vi foi um chute. Porque os caras têm retrovisor, só que eles não olham. Tá mal. Tem que se matar em cima da moto aí pra fazer o trampo. Motoqueiro e carro, e ônibus e caminhão é tudo guerra. Um disputando o espaço do outro. Motoboys. Um documentário que retrata uma realidade urbana. Sexta, 15 de outubro, 10 da noite, no Cinemax. Com muita irreverência, bom humor e descontração, Pascoal Mainar recebe convidados que movimentam o cenário artístico e cultural de Sergipe. Viver Aracaju. Todas as quintas, às 3h30 da tarde, ao vivo, aqui na TV Caju, um novo jeito de te ver. Olha aí, voltando com o terceiro e último bloco do Contraponto ao vivo nesta sexta-feira, 8 de outubro de 2004, ao vivo aqui da TV Caju, canal 47. E você pode ainda participar pelo telefone 214-0047 ou pelo endereço contraponto@infonet.com.br. Discutindo aqui hoje o estupro de maneira geral e também na Grande Aracaju, que é objeto da sua pesquisa, Patrícia. Mas, Jorge, você fez a provocação, que é uma coisa que todo mundo fala, a imprensa mesmo, sempre, quando noticia o estupro, diz, vai chegar na cadeia, está tão esperando, viu? Essa lei, eu quero primeiro saber de Patrícia, você encontrou também esse dado como sendo a lei da compensação, que eu chamei assim, não sei se compensa alguma coisa? Encontrei. E, assim, eu diria que o ódio aos estupradores é universal. Tanto da sociedade civil, né? Que aí é uma contradição. Ela, ao mesmo tempo que legitima, silenciando, ela também... Quer pena de morte. Exatamente. E quando eles chegam no sistema carcerário, né, eles são serviciados sistematicamente. É tanto que eles precisam estar sendo colocados em locais separados. Mas, primeiro, eles passam por tal ato, né?
Chegam até a sofrer choques elétricos, inclusive mortes. Eu encontrei isso, de estupradores mortos aqui na cidade de Aracaju. E... Agora, não, tranquilo, o cara, você volta já, Patrícia, mas o cara que é, digamos assim, que é perturbado, que é psicopata, para fazer o que quer, para não ter limite, por exemplo, no caso de criancinha, ele também, a gente não poderia considerar que ele deveria ser ilimitado para receber esses carinhos que ele recebe e depois vai para a cadeia? Existem realmente informações, eu não tenho os números com relação a esse fato, mas existem informações dentro do sistema carcerário estadual de que aqueles que são autores de crimes sexuais são vítimas dos mesmos crimes dentro do sistema prisional. Tanto é que, ao chegarem no sistema prisional, dentro das próprias condições da lei de execução penal, a gente procura segregar em lugares diferenciados para que essas pessoas não sejam vítimas desses crimes. Não que eles possam, uma discussão Vande, que possa merecer ou não, mas que dentro do sistema prisional, sob a custódia do Estado, é necessário que a gente possa garantir as mais amplas condições de dignidade do cumprimento da pena, as mais amplas condições de justiça, para que eles lá possam cumprir efetivamente a sua pena, porque a pena não é um instrumento de vingança. A pena não pode ser utilizada lá dentro como instrumento de vingança e a gente deixa que essas pessoas sejam serviciadas. Mas existem informações de que isso realmente ocorre, né? A literatura fala sobre isso, a imprensa fala sobre isso, alguns filmes a gente vê falando sobre isso e a gente procura segregar essas pessoas de forma mais precisa. Jorge Samarone, mais uma vez, no intervalo, né, deu uma das suas contribuições. No próximo programa ele vai estar aqui também. Ele disse que em Itabaiana, o tarado era visto como uma figura simpática, porque não era agressiva, não era esse agressor que Patrícia estuda na pesquisa dela. E até quero saber se na sua pesquisa tem esse tipo de tarado também, Jorge. O tarado simpático, aquela figura mais leve, que não incomoda muito. O que eu acho, sabe, Luciano Corrêa, é que do ponto de vista da cultura social, as coisas vão mudando. Por exemplo, com certeza, né, Samarone é um cara um pouco mais velho do que eu, digamos assim, né? Você também é uma pessoa um pouco mais velha. Um pouco mais novo, perdão. Bem mais novo, E, por exemplo, nós somos, Abelardo também é um pouco mais velho. Né? E nós somos de uma geração na qual, por exemplo, no centro urbano de Aracaju, com certeza não, mas na periferia, nos bairros da periferia, nos municípios do interior, era visto com naturalidade a iniciação sexual dos meninos, né, tendo práticas sexuais com animais e vegetais. Né? Ou seja, isso não causava nenhuma estranheza. Se você pegar um livro como o estudo do sociólogo Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, ele está lá dando conta da iniciação sexual dos meninos no século XIX, no XVIII, no XVII, com animais e vegetais. Ora, hoje, isto nos parece inaceitável, né? A violência essa prática de violência sexual contra animais, seria uma anomalia a gente registrar que tem algum menino se iniciando sexualmente com uma melancia, né? Ora, será que não tem ainda? Deve ter, agora não é visto mais com naturalidade. O que é que eu estou arguindo? Era isso que fazia idealizar um pouco, talvez, a figura do tarado, digamos assim, né? Ou seja, um conjunto de práticas sociais, porque entre as pessoas ditas, digamos, de bem, ou seja, os grupos da elite social, essa ocorrência havia, mas havia um poder de fazer com que isso não circulasse, a informação não transparecesse. A democratização da sociedade faz com que isso circule entre todos os grupos sociais e a sociedade vá regulando mais e contendo mais os instintos. E os indivíduos vão tendo que conter mais aquilo que gostariam de praticar. E socialmente isso vai se transformando em prática mais condenável. Né? Eu acredito que a pesquisa da Patrícia está mais consentânea, né, com a realidade histórica do momento, de que o estuprador realmente ele receba da sociedade essa ojeriza maior. Né? Hoje a sociedade ela está mais atenta, o processo democrático evoluiu, a gente tem a possibilidade de denunciar nos meios de comunicação, a gente tem a possibilidade de ir até a delegacia de polícia, que hoje você encontra um profissional do direito lá que está apto de alguma forma a lhe receber. Quer dizer, então acho que essa abertura maior possibilita até aquelas moças da classe média que as famílias escondem
para não dizer que foram vítimas do estupro, aquilo que a gente via da iniciação sexual das famílias, da filhinha, né, que era estuprada, e a outra também pelos pais, eu acho que isso, de certa forma, abriu o leque maior e diminuiu. Também é um campo da prática que a gente não pode esquecer, que é o seguinte, por exemplo, o estupro praticado por pai contra filha, que a própria estrutura familiar faz com que isso fique em silêncio, né? Do patrão contra a empregada, né? Que as relações econômicas e sociais terminam abafando. Uma incidência grande. Patrícia, eu não sou do tempo de Jorge, evidentemente, mas, mas na minha época, de qualquer forma, né, não sendo tão velho assim, mas de qualquer forma, a iniciação sexual de um garoto se dava ou com as chamadas domésticas, ou com as prostitutas, ou com os bichos. Né? Hoje é uma liberação sexual, eu não tenho aí um mapa de como funciona esse negócio hoje em dia, mas se haver por essa liberação que existe, não deveria haver uma incidência tão grande de estupro e tal. E a sua pesquisa é uma pesquisa recente, como é que você explica nessa época de tudo liberado, internet, sexo fácil na esquina, né? Enfim, acessível, e no entanto o crime, né, persiste? Olha, deixa eu só fazer uma brincadeira. Eu sou a mais jovem aqui da mesa. E garanto que nunca escutei o tarado simpático. Não encontrei essa figura. Não tem porque você nasceu, não existia mais. Isso é de Itabaiana, da época de Samarão. Isso é da era de Samarão, lá em Itabaiana. Olha, eu acho que essa pergunta que você me fez é difícil de ser respondida, que eu acho que se voltaria muito para os fatores psicológicos. É mais para outra área, né? Mas eu diria que essa forte... Primeiro, as vítimas de estupro, a grande maioria são menores de 18 anos. E nós encontramos vítimas desde os 4 anos de idade até os 65 anos de idade, né? Sendo que a maior incidência está entre 12, 13 e 14 anos de idade. O que a gente pode perceber é que há, de fato, uma liberação da sexualidade, né? A mídia, inclusive, ela ajuda esse tipo de ocorrência. Agora, talvez essa erotização... né? Talvez piore, né? Talvez piore. Né? Eu não sei sobre isso, sabe? Porque eu acho o seguinte, que talvez a gente, se for por esse caminho, possa entrar no campo de justificar o crime pelo estado de necessidade. Ou seja, o sujeito cometeria o crime porque tinha carência sexual em função da dificuldade de obter favores sexuais. Ora, se eu levar essa analogia às últimas consequências, eu diria o seguinte, o crime do colarinho branco não deveria existir, porque esse é o tipo do crime que é praticado por quem não precisa, né? Jorge, ou seja... Pois não. Por favor. Porque nós estamos com um assinante aí, eu queria saber a opinião. Pois não, boa tarde. Boa tarde. Telefone. Sim, Jorge. Sim, então, porque é o tipo do colarinho branco, por exemplo, é o tipo do crime praticado por quem não precisa, né? E é justamente o fato dele não precisar e se achar em determinadas condições que faz com que se sinta mais estimulado a praticar o crime, né? Eu tenho uns dados, por exemplo, de crime de forma geral, no nosso presídio, onde nós temos as condições mais adequadas, que é o presídio de São Cristóvão, hoje, Carvalho Neto, onde eu tenho 480 vagas e tenho lá 600 presos. E aí, doutor? Onde estão as condições mais adequadas, né? Esse é o mais confortável. Esse é o mais confortável, né? E essa é a realidade histórica, né? O Beccaria em 1700 já falava nas condições das prisões, e nós temos hoje no século XXI uma realidade nesses termos. Então, tenho, por exemplo, nesse presídio, que é o mais adequado, onde eu tenho uma estrutura maior, onde os presos estão de forma melhor acomodadas, onde estão algumas figuras conhecidas da sociedade hoje lá presas, e da política. Eu tenho uma realidade, eu acabei de fazer essa semana numa curva ascendente com relação à cultura, ao nível de cultura. A minha pirâmide, ela sobe na medida em que o nível cultural é menor, e a minha pirâmide, ela desce na medida em que o nível cultural é maior. Dos 600 presos, eu tenho apenas 5 presos com nível superior incompleto. Ah, é? Com nível superior incompleto. Não tem nenhum diplomado? Não tem nenhum diplomado. Não tem nenhum que tenha um diploma. Então, na medida em que o nível de cultura ele baixa, o meu número ascendente, a minha pirâmide, ela fica muito mais larga. Eu tenho uma ascendência fenomenal até você chegar a um nível de cultura mais inferior e mais
de gente de menor cultura, essa pirâmide sobe vertiginosamente. A mesma coisa se dá com relação ao nível socioeconômico, né? Na medida em que ele é maior, o meu número é menor, e na medida em que ele é menor, o meu número é absolutamente maior. Patrícia, a sua pesquisa também detecta o caso de incesto de relação entre irmãos? Olha, entre irmãos a incidência é muito baixa, agora entre pais muito alta. Pai que estupra a gravidade disso aí é que eu hoje, pelos relatos que eu conheço, eu acho que isso é quase que uma coisa comum, sobretudo em determinadas faixas, talvez na periferia, não é, Belardo? Eu tive um caso, por exemplo, quando eu era delegado de uma delegacia de periferia, na 3ª Delegacia Metropolitana, que fica no Santos Dumont, e a bananas de bairros como Lamarão, Ponto da Asa, Japãozinho, aquela região mais pobre ali, onde uma família só veio descobrir que o pai mantinha relações sexuais cotidianas com sua filha aos 16 anos de idade, quando ela engravidou. Porque ela não tinha namorado, não saía para a rua, não tinha nenhum contato externo praticamente, que o pai cesseava, seguia e tal, e ela engravidou. E aí foi se descobrir desde aquele momento que o pai a estuprava cotidianamente, a ameaçava, inclusive sob o argumento que mandaria a mãe embora, deixaria a mãe passar fome ou coisa parecida. Uma pressão psicológica. Eram diversos crimes, né? O crime de estupro, o crime de tortura psíquica, o crime de ameaça, enfim, eram diversos crimes de cárcere privado, porque ele não deixava praticamente a criança ir, a adolescente ir para a sua escola, ir para um lazer. E aí só veio descobrir quando ela engravidou. Olha, Abelardo, isso que você está dizendo é muito sério e é confirmado. Há casos que na pesquisa de Patrícia apareceram assustadores. Normalmente, os casos do crime de estupro praticado pelo pai contra a filha, né, ele envolve a situação de dependência econômica da filha, né, porque ele é o provedor do lar, que mantém o lar com as suas necessidades econômicas, envolve a questão da estabilidade familiar e da necessidade que a filha tem da mãe, porque ele sempre chantageia usando esse tipo de argumento, que se a menina denunciar, ele manda a mãe embora, e mais do que isso, e é de uma possessividade violenta que é quase uma situação, mesmo como você descreveu, de cárcere privado. Patrícia identificou um caso que eu fiquei impressionado, de um pai que levava e apanhava diariamente a filha na escola e não admitia que nenhuma outra pessoa fizesse isso, porque ele tinha ciúme de um eventual namorado que ela pudesse arranjar no ambiente escolar ou no trajeto. Né? Agora, Abelardo, pode ser até esse mesmo caso. Não, há vários casos desses. E normalmente só descobre, Abelardo, nessa situação que você descreveu, com a gravidez. E outra coisa, as meninas violentadas pelos pais, geralmente elas têm medo de falar, inclusive na própria família, porque elas acham que a família não vai acreditar no que ela está dizendo. Então, é sobre isso, Patrícia, porque aí me parece que é o crime quase perfeito, porque vamos inverter aqui a lógica, né? Como é que seria a realização desse tipo de crime sem que ninguém percebesse em casa? O pai deve ser muito competente para fazer isso, sem ninguém desconfiar, não deixar rastro, não deixar pistas. Se tiver um estudo mais aprofundado, você vai ver que, na verdade, a mãe até há possibilidade de conivente com a situação, mas por conta da sua situação de dependência econômica, por conta da sua situação de fragilidade dentro do lar, ela termina meio que ou encobrindo, ou meio que ficando omissa. Há relações de dependência econômica, de dependência psicológica. É uma segunda chantageada. A ameaça também é muito forte. A ameaça em relação à própria mãe, que se a mãe denunciar, vai desestruturar a família, é uma série. Eu encontrei um caso de um pai, né, que disse que, olha, o estupro aconteceu, mas a culpa é da mãe, porque ela não sabia o que a filha estava fazendo todo dia. Em 1984, na Universidade Federal de Alagoas, eu fiz um trabalho, quando eu estava na universidade, percepção de direito nas comunidades populares. E a gente foi fazer uma pesquisa de campo e perguntava, por exemplo, assim, o que é direito para o senhor? Então, uma comunidade mais pobre, ele sequer imaginava o que é ter direito, né? Sequer tinha comida, então imagina o que é direito. A necessidade é de outra natureza. A necessidade de outra natureza, de comer do mundo animal primeiro, né? Então, eu perguntei, por exemplo, assim, identifiquei uma família onde o pai dormia o pai, a mãe e 3 filhas numa esteira no chão, num barraco de favela. O pai já tinha estuprado a primeira, a segunda e estava dormindo de novo na mesma cama com a terceira. Certamente ele estupraria a terceira filha. É isso. Olha, o tempo está esgotado, a gente pode até desdobrar esse assunto ou outros temas aqui. Eu agradeço a participação dos 3.
E o Contraponto de hoje fica por aqui. Na próxima semana, com um novo assunto aqui na TV Caju. Até lá. Boa
Saruco que é Rajarubé. Sábado de noite eu vou na casa do Zé. Fazer o quê? Sábado de noite eu vou na Saruco que é Rajarubé. A beleza de Maria só tem pra dar. O corpinho que ela tem, seu andar é quebradinho, mexe com a gente. Ela nem, ela nem, ela nem, mas ela nem, mas ela vem dançar o corpo e eu vou me arrumar. Cara, já ganhei 6, agora vou dela. São 7 meninas, são 7 fulô. São 7 vingar da certeira que eu dou. 7 meninas, são 7 fulô. São 7 vingar da certeira que eu dou. Simbora! Sábado de noite eu vou na casa do Zé. Sábado de noite eu vou dançar o coque e arrastar o pé. Sábado de noite eu vou na casa do Zé. Sábado de noite eu vou dançar o coque e arrastar o pé. Sim, é nessa pisada até mais cedo. A beleza de Maria só tem pra dar. O corpinho que ela tem, seu andar é quebradinho, mexe com a gente. Ela nem, mas ela nem, mas ela nem, mas ela vem dançar o corpo e eu vou me arrumar. Cara, já ganhei 6, agora beleza. São 7 meninas, são 7 fulô. São 7 vingar da certeira que eu dou. 7 meninas, são 7 fulô. São 7 vingar da certeira que eu dou. Outra vez. De novo. Boa noite, Aracaju.